¿Qué día es hoy? Que dia é hoje? 24. 24. 24. 24. 4 do 24. Miércoles 24 Quarta-feira, 4 de abril de este año de abril 2024. deste ano de 2024. Saudamos o missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros nos diversos países. Aqueles que nesta semana têm reunião lá no norte do Peru, nosso irmão Toribio, todos os irmãos de lá em Trujillo, também no México, lugar que me escreveram que irão estar reunidos hoje também, vão estar reunidos, que nós estamos aqui neste momento, nesse instante, para conversar algumas coisinhas aqui que Deus nos esteve dando pela noite, nesta madrugada. E já quando eu acordei, eu vi que tinham me anunciado também essa reunião lá no México, me avisaram, eu anotei ela por aqui, em Amatepec, na congregação do reverendo Godofredo Mendoza. É uma reunião que tem lá, nos diversos lugares, lá no México, e também vários lugares que também estarão se reunindo. O nosso irmão Ronald teria reuniões essa semana também, nosso irmão Ronald, em um outro local lá no Peru, e também em diversos lugares onde estejam reunidos. Saudamos vocês desde aqui. Lembre-se que talvez tenham mais que estejam reunidos e talvez me deixem um áudio, me avisam um áudio que estão em certos lugares reunidos, outros me escrevem, mandam por e-mail, e conseguir ter tudo com exatidão agora para ler quais são aqueles que estão reunidos, pois entendam que por isso talvez que eu não menciono, mas vocês estão no meu coração, estão conosco aqui também. E estão incluídos nessas palavras de saudação aqui, desde aqui da Grande Carpa Catedral. Todos estão incluídos. Nós estávamos vendo aqui esta escritura de São Mateus, capítulo 26, versículo 47, onde Jesus foi preso, foi arrestado, levado preso, e diz, enquanto todavia falava, Jesus estava falando, enquanto todavia falava, vejam que estava o ministério, estava operando aí, sendo operado o ministério de ensinamento, sendo operado porque ele estava dizendo que o Filho do Homem ia ser entregue, ou seja, estava lhes pregando, vamos dizer, a parte talvez mais dolorosa para os discípulos. Essa última parte do ensinamento de Jesus foi difícil para eles, dificultoso, porque aquele que estava entre eles desde o princípio iria ser levado preso, o que estava desde o princípio, e todas essas coisas que estavam já planejadas, já tinham planejado, já estava planejado que um dos que estava próximo dele, pertinho dele, a quem ele chamava de amigo, conhecia as coisas que eles faziam, tinha um conhecimento das movimentações ou do movimento que ele tinha, o movimento da obra, como a obra andava, se realizava, como tudo se manejava, acontecia. Ele tinha visto, estava no meio deles, das conversas que eles tinham ou tiveram, sabia como se movia a parte do dinheiro também, como era essa parte do dinheiro, porque ele conhecia todas essas coisas. E com todo esse conhecimento, ele foi vender o mestre. Mas vejam vocês, faz pouco tempo, vê que como tinha um próximo dele, que andava junto com ele, vamos dizer, um de confiança, de sua confiança, mas era do lado do maligno. E tinha um que representa nós, além dos outros 10, porque
Se a gente tirar esse e tira Judas, mas esse eu me refiro a João, discípulo amado como esse. Haviam dois que estavam, pelo que se vê, bem pertinhos, próximos de Jesus, mas tinha um mais próximo dele ainda mais, e esse era quem ele amava, que tinha mais confiança nele. Ele deitava a sua cabeça no seu peito, colocava sua cabeça junto do seu peito. Certamente dormiam justos assim, recostados um com o outro. Ficava aí debruçado no ombro, Jesus no seu ombro, ou do lado dele, tocando no seu ombro. Ou seja, tinha uma confiança ombro a ombro. Nós estamos representados nesse qual aí, João, discípulo amado. Ora, em Judas, aqueles também que têm essa aproximação, mas tem uma outra intenção no seu coração e na sua mente. Porque quando o diabo entrou aí, já não era Judas, já era o diabo. Muitas pessoas não percebem quando já não é a pessoa, ou a própria pessoa, senão que é o diabo, nessa parte do diabo operar em um ser humano. Mas também as pessoas que têm o Espírito de Deus, olhem, Paulo falou, não vivo mais eu, vive Cristo em mim. Já não era Paulo, já era Cristo nele. Veem aí isso, mas a diferença é que a pessoa sabe, a gente sabe que é Deus quem está obrando, operando e que está fazendo essa obra em cada um de nós. A pessoa percebe isso, que já não é a própria pessoa. Isso é muito mais sobre toda potestade, sobre toda coisa. É por isso que a pessoa não percebe, mas pelo contrário, quando é ao revés isso, quando é o espírito do maligno, a pessoa não percebe, não se dá conta, a pessoa vai obrando, trabalhando e vai pensando que está fazendo algo bem, algo direito, tentando fazer um serviço a Deus, mas sem ser a vontade de Deus. E o único que faz sem ser a vontade de Deus é o diabo. Mas a pessoa fica pensando ou pensa que o está fazendo direito, está fazendo bem, está fazendo a coisa certa. E pelo contrário, está sendo o instrumento do diabo. Enquanto ele ainda falava, veio Judas, um dos 12, e com ele muita gente com espadas e porretes ou paus, da parte dos príncipes ou dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Lembre-se que a espada representa a palavra, e a espada do diabo nós lemos aí que eram ou são os dogmas. As interpretações privadas e aquele que o entregava, aquele que eu beijar, é esse, prendei-o. Esse é ele, prendei-o. E logo em seguida se aproximou de Jesus e disse, salve, mestre, e o beijou, hipócrita. E Jesus lhe disse, amigo, aqui tu vieste. Então se aproximaram e pegaram preso Jesus e o prenderam, lançaram mão dele, o agarraram e prenderam. Outra escritura, eu pensei que estava nessa aqui também, que com um beijo entregas o mestre, mas nessa aqui não fala isso da orelha. São 2 lugares aí. Mas um dos que estava com Jesus, estendendo a sua mão, tirou a sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, lhe cortou a sua orelha. Então Jesus lhe disse, volta a tua espada para o seu lugar, o teu lugar, porque todos aqueles que lançarem mão de espada, a espada morrerão. Por acaso tu não pensas que agora não posso orar para meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas então como se cumpririam as Escrituras de que é necessário que assim se faça ou aconteça? Lhe pôs aí, o curou, lhe colocou a orelha novamente ao soldado do sumo sacerdote, ao servo.
lhe pôs a orelha no seu lugar de novo. Naquela hora disse Jesus para a gente: como que contra um ladrão saíste com paus e porretes para me prender, como se fosse um ladrão? Cada dia me ensinava convosco, sentava convosco e ensinava no templo, e não me prendeste, mas tudo isso acontece para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quero ver onde é que está, onde ele se encontra, onde ele... então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Isso está em São Lucas 22, 48, para que vocês também tenham essa escritura. E também não sei se está de quando ele colocou no seu devido lugar, não sei se foi o irmão Brana. Aí é essa daí. É nessa mesma de São Lucas 22, vendo que estavam com ele o que tinha acontecido, lhe disseram: Senhor, feriremos a espada ou lutaremos? E um deles feriu a um servo aí do sumo sacerdote. Aí, ele cortou a orelha direita. Então Jesus respondendo disse: já basta, deixai. E tocando a sua orelha o curou. Agora, olhem isto. Vamos deixar essa escritura aí esperando, em espera. Nesta mensagem, o vencedor se sentará com Jesus Cristo no seu trono, que foi pregado em 7 de novembro de 2011, diz o nosso irmão William. Agora, neste tempo, a luta é pelo trono terrestre, porque o trono celestial já, aquele que tinha que se sentar lá já obteve, já teve a vitória. Esse mistério, isto é um mistério divino e está selado dentro do sétimo selo, por isso que não pode ser aberto plenamente ao público e até mesmo aos crentes também não, tão pouco. Aí nesse momento, nesse instante, porque algumas vezes saem alguns falando demais ou muitas coisas e passam para outras pessoas, então se torna uma luta contra o programa divino por causa dessas outras pessoas que se transformam em inimigo, e alguns que tenham ficado entre nós ou entre a gente e depois se afastam, então vão ficar comentando, então o inimigo obtém o conhecimento do plano, projeto de Deus e tenta destruir o programa divino. A mesma coisa que aconteceu com Judas. Se afastou, se separou. A mesma coisa que também acontece neste tempo. Se afastam do programa divino, do ensinamento que Deus já tem no seu programa, que seria dado a conhecer em uma grande carta catedral. E dizem que isso não é assim, se afastam, mas esses que se afastam conhecem, são conhecedores do programa que Deus esteve realizando ou fazendo, e vão por lá e são os Judas deste tempo, conhecedores do programa divino, sem se dar conta ou perceberem que estão sendo instrumentos do diabo. Eles chamem isso como quiser, que são os que têm a verdade, que se dizem assim, que têm a verdade, que estão seguindo a carta. Olhem, eles são cegos e guias de cegos. Um irmão faz pouco tempo me disse: irmão, eu entendi que aquilo que você está trazendo, eu entendi a escritura que o irmão Brana dizia, que isso é para a noiva, para os perdidos, para as patas e para os perdidos e para os 144 mil. E eu já estive aprendendo o que me cabe, o que me toca, o que me pertence. Antes eu não podia entender as mensagens do irmão Brana e do irmão William, eu via isso tudo junto, misturado, mas agora é tão fácil para mim identificar aquilo que é meu, as minhas promessas, as promessas que me cabem são para mim, e o que não é para mim, as outras coisas que não é para mim, isso isso não chega até mim, não chega a produzir em mim isso que se está falando, porque como não é para mim, ele me explicou de uma forma, eu disse: mas que coisa, esse irmão entendeu mesmo o que é essa terceira etapa, que é para os 3 grupos e para o povo hebreu. E assim são, certamente são assim todos os escolhidos. Eles sabem identificar o que é para a noiva
É por isso que se fala aquele que nós temos dito ou falado, irmão, por que tu não fala só para nós, como falava para o irmão Brando? Deixa já essas mulheres quietinhas, você fica falando mal das mulheres e aquilo que elas vestem, não, deixe que elas se vistam como elas quiserem, vistam ou não vistam. Ah, então tu queres que eu tenha problema com Deus? Responde ele, pois se eu tiver que ficar sozinho, eu fico sozinho. Mas já quando já é um profeta ordenado por Deus para falar para o povo aquilo que Deus envia para falar, quem se agradar e quem não se agradar, goste ou não goste, fale o que quiser falar, veja, é palavra de Deus e tem que ser falada. E essa palavra vai produzir em cada grupo, vai produzir aquilo para o qual foi enviada essa palavra. Continua dizendo, e alguns deixam Cristo, ou seja, para cúmulo, deixam de seguir ao Senhor, lamentavelmente ficam de fora, ou fora do sangue de Cristo, da proteção divina, ficam fora do novo pacto. O inimigo então os agarra inteiramente e os usa a seu gosto, aquilo que quer fazer, mas dizem, eu creio no Senhor, mas olhem as obras. Não me afastei do Senhor. Ah, mas deixa eu ver tuas obras. Claro que se afastaram do Senhor, claro que sim. Ou seja, que isto é muito mais sério do que as pessoas pensam ou imaginam, e vão sair ou ficar dizendo agora este vem com isso e com o outro, mas nós já sabemos disso. Sempre se lhes avisa, lhes adverte para que já saibam de antemão aquilo que vão ficar falando mais adiante, mas lá na frente. Sempre acontece assim, mas esse já é o seu programa, é o programa que já foi falado e agora nós o estamos vendo sendo materializado, sendo cumprido, ou seja, a realidade. Agora nós estamos vendo a realidade disso que foi falado que iria acontecer neste tempo. Agora estamos vendo isso acontecer, exatamente como foi falado. Os Judas saindo do grupo. E o inimigo então pega inteiramente, completamente, os usa como quer, como queira, e como tem conhecimento de muita coisa que foram reveladas, então ele usa essas coisas contra a igreja do Senhor. É por isso que isso fazia, o diabo sempre tem obrado assim contra a igreja, ele fazia isso, é uma batalha, uma luta desde que a igreja do Senhor nasceu e até mesmo desde que nasceu Jesus Cristo, buscavam para matá-lo o tempo todo, a perseguição era a morte, para a morte, desde bebê, o mundo político e o mundo religioso. Agora Cristo compreendia e entendia que tinha que passar por essas etapas difíceis e que ninguém mais a compreenderia, entenderia até que viesse o Espírito Santo depois dele realizar sua obra de redenção. E chegou o Espírito Santo, veio no dia de Pentecoste, que lhe revelaria, lhe daria a conhecer todas as coisas que iriam acontecer e as que tinham acontecido também. Ele lhes ensinaria todas as coisas, as quais ele, naquele momento, não as podiam entender, sobrelevar. Tem-se que entender que tem um programa divino muito, muito importante que está selado no sétimo selo, pelo qual ou por ele houve silêncio no céu como por meia hora. Veja, depois que ele fala isso, então entra no sétimo selo. Jesus foi o sétimo selo lá na sua primeira vinda. A vinda do Senhor é o sétimo selo hoje para a sua igreja, ou a sua igreja. Não podem suportar. Dentro desse sétimo selo tem tudo o que corresponde ao nosso tempo. O sétimo selo é a vinda do Senhor à sua igreja, e vem a sua igreja não para o mundo, senão para a sua igreja. Por isso diz o reverendo William Branham que quando os judeus o vejam a Cristo vindo pela sua igreja, porque ele vem para transformá-la e levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro, dirão, este é quem nós estamos esperando, estávamos esperando. O verão obrando, trabalhando o verão na terceira etapa, onde a fé, onde ele dará a fé para ser transformados, aos crentes a revelação para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E a terceira etapa está prometida para ser manifestada, onde haverá o ensinamento das copas, das pragas, das trombetas, todas essas coisas. E também a revelação do sétimo selo vai ser aberta aí. Se há um ensinamento, esse ensinamento tem que ter um conhecimento, tem que falar algo
esse ensinamento, e aí já nos está dizendo o que é. Já se está falando, esse ensinamento já está sendo falado já faz um certo tempo, e não se dão conta. Muitas pessoas não percebem que Deus já está cumprindo essa promessa, que já se está abrindo esse sétimo selo. Mas como é de uma forma tão simples, e também com toda essa revelação do sétimo selo, se estará dando a fé para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, dando-lhes a fé. Olhem onde vem a fé para ser transformados, a fé de rapto, nesse ensinamento. Se tem um ensinamento, tem que ter uma voz que fale isso, que fale. A fé para a revelação, para a redenção do corpo, assim como nos deu a fé para a redenção espiritual que gira em torno da primeira vinda de Cristo, a fé para a redenção física gira em torno da segunda vinda de Cristo, porque para isso é que a igreja estava esperando a vinda de Cristo, para a sua transformação. Um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem diz: na promessa da manifestação da terceira etapa, para receber a fé para ser transformados e raptados, está a promessa de que a terceira etapa será em um tempo em que a redenção termina. Isso nós já vimos bem claramente, bastante claro, quando se fechou a dispensação da graça. Quem a fechou? Sempre nas mudanças de dispensação, aquele que fecha essa dispensação, que está terminando, finalizando, é um profeta dispensacional. E aquele que abre essa próxima dispensação é aquele que fechou a anterior. Tão simples assim. Será um tempo em que a redenção termine, onde já se terá completado a igreja do Senhor, portanto, haverá um entrelaçamento, e vamos ver na página 113 e 114, a 114. Neste parece que tem 113 parágrafo 100, parágrafo 1006. Em outros é na 114, acredito. Ele diz, na primeira está falando das diferentes etapas, diz que será como a vinda de Noé, parágrafo 1002. Quase na metade desse parágrafo diz: e tem que ter um ministério que lhes pregue, mas vejam, como no tempo de Noé, lembre-se que para esse tempo tudo já terá cessado. Se existirá um ministério que lhes pregue, pois terá que ter um instrumento, e esse tempo já diz que a redenção nesse tempo terá cessado, parado. É uma coisa horrível, horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel falou assim, mas não haverá tempo para a redenção. Já não haverá oportunidade para as pessoas receberem a Cristo como Salvador, lavar seus pecados no seu sangue, ser batizados no seu nome e receber o Espírito Santo, nascer de novo, obter o corpo teofânico. Isso já não é possível nesta dispensação que dava essa promessa para que essa pessoa que recebesse o Espírito Santo e nascesse de novo, recebesse dessa forma, recebesse a oportunidade para ser transformado. Ou seja, estivesse em posição de receber a dupla porção, nessa posição de receber a dupla porção. Mas lembre-se que estamos no tempo da dispensação do reino, onde a palavra falada estará realizando coisas que na mente humana dos homens são impossíveis, mas na dispensação do reino são possíveis. Tanto é assim que todas essas manifestações que Deus mostrou através do reverendo William Branham, todas serão possíveis numa escala maior ou muito maior. E aí se inclui aí a salvação da família, dos familiares. Agora, quantos desses que entram também farão o rapto? Isso é uma boa pergunta. Não haverá limites ou limitações naquilo que você, como escolhido de Deus, como crente, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus cumpra por meio, através dessa palavra que um escolhido fale ou falar. Epístolas lidas, Paulo fala assim. O lestes? Lestes isso? Isso é como chega.
Mas lembre-se que para esse tempo tudo terá cessado, parado. É uma coisa horrenda, horrível. Isto é 2 de Coríntios 3, 2. Nossas cartas sois vós escritas em vossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens. Vós sois cartas, sendo manifesto que eu sou carta de Cristo expedida por vós, escrito não por tinta, senão com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, senão nas tábuas de carne do coração. E se somos palavra, olha, a palavra, tudo é possível para aquele que é epístola lida, escrita no coração dessa pessoa. Quando essa palavra se encarne, expressada, não há nada impossível. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel falou assim, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, finalizado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado, parado. Porque quando Cristo sai do trono de intercessão, se transforma no leão da tribo de Judá, em rei de reis e senhor de senhores, em juiz de toda a terra. E toma o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o livro da redenção, o título de toda a criação, título de propriedade da vida eterna e de toda a criação. E porquanto vai ser uma obra, vai fazer uma obra de reclamação, vai reclamar o que ele redimiu, então também tem uma corte que se abre no céu. E agora olhem, quando é que ele toma o título? Quando a obra de redenção termina, finaliza. E em quantas vezes nós temos escutado o irmão William dizer, em tempos que passaram ou passados, que o título de propriedade o estava compartilhando, que estava no coração do mensageiro, e através da palavra da mensagem estava chegando ao coração dos escolhidos e estava dando a conhecer o título de propriedade, todas essas coisas. Mas vejam que mais adiante ele diz que isso acontece quando ele termina ou terminar sua obra de redenção, quando entre ou entrar o último escolhido. E ele nos falava, breve se fechará a porta da dispensação da graça. Brevemente o último escolhido vai estar, está por entrar, para que então saia do trono de intercessão e tome o livro. Mas que coisa, ele não tinha falado já faz anos que nós já tínhamos o título. E isso foi como quando Jesus, o irmão Branham dizia, já não tem sangue no propiciatório, já a intercessão já terminou, ele já não está como cordeiro, ele já está como juiz. Os irmãos ficaram preocupados. Mas depois ele logo em seguida lhes diz, não, isso está para o futuro. E foi assim mesmo que aconteceu no tempo do nosso irmão William. Aconteceu a mesma coisa. Vejam o simples que é, mas aquele que não tem percepção profética, agarra, pega essa palavra e com a própria palavra que ele combate a obra e programa que Deus está realizando neste tempo. São cegos, guias de cegos. Usam a palavra e a própria palavra é um véu para eles. Não podem ver o cumprimento dessa palavra. Não a entendem, não a compreendem. É por isso que Paulo diz que a letra mata. Porque vejam, a própria letra que eles têm vai condenar, a própria letra vai condenar depois para receberem o juízo divino. Então são lançados nas trevas de fora, que é a grande tribulação. E porquanto vai fazer uma obra de reclamação, reclamar o que ele redimiu, também é uma corte que se abre lá no céu, já deixa de ser um lugar para intercessão e torna-se ou vem ser lugar para fazer uma reclamação na corte celestial diante de Deus, o juiz do universo. E faz sua obra de reclamação a obter o título, sua obra de reclamação. E aí na obra de reclamação é que ressuscitará os mortos crentes nele. Nessa obra e aos vivos os transformará. Nessa obra de reclamação e nesse ministério dessa obra de reclamação é que vai acontecer a ressurreição. Mas colocam isso tudo junto, que ele vem logo em seguida, rápida transformação, rápido a ressurreição, mas tem um intervalo de tempo que é chamado de a terceira etapa. E se lhes falou, o irmão Branham falou isso, o irmão William falou isso, e na carpa, no que nós lemos, que na carpa é o tempo da terceira etapa, onde o ensinamento, as copas, as pragas, as trombetas, o ensinamento do que é o sétimo selo, a vinda do Senhor estaria sendo dado a conhecer, e que isso
seria o que impartirá, repartirá para a igreja para obter a fé de rápido. Dará para a igreja para se obter a fé de rápido. Agora, será repartido para a igreja. Agora, vendo Pedro era digno de morte, Pedro, porque ele tinha arrancado a orelha, decepado a orelha do servo do sumo sacerdote e indo para Pedro. E isso, diante das leis de lá, isso era morte. E se não se chega, Jesus não chegasse a fazer isso que ele fez com Pedro, então quem é que iria ficar no dia de Pentecostes para pregar, ficar de pé para pregar e iria dar essa gloriosa mensagem e depois vir essas 3.000 pessoas? Não teriam entrado elas. Vejam, todo o programa divino iria ser afetado ou danificado. Então Deus vem e através de Jesus faz essa obra aí, esse milagre, e cura o servo. Agora, vamos ir um pouquinho mais além. E vamos, passem para cá. Vamos dizer que foram acusar Pedro, acusá-lo. E vão até ele. Não, que ele arrancou. Cadê a evidência? Me dá a evidência disso. Peraí. Mas qual foi a orelha que ele te arrancou, te tirou? A esquerda? Não, foi a direita. Não, mas essa aí está perfeita. A esquerda está inchada, aí tem algo aí nela, está meio desfigurada. Não, é que foi essa aqui, mas essa aí está perfeita. Se tinha algo que a orelha estava ruim, ela ficou consertada, se consertou. Certamente o servo disse, mas olha, tira-me essa aqui para que ponha igualzinha a outra. Vamos depois, porque algo esse servo teve que ter percebido algo aí. Se fosse um pouquinho surdo, ao melhor por esse ouvido, agora ele ouvia bem melhor por esse ouvido. Se foi o mestre quem o curou, tinha que ouvir bem melhor ou melhor. Alguma coisa nós vamos ver depois disso, que foi que aconteceu aí. Mas vejam, não houve uma evidência contra Pedro, não existia. Agora vejam, lembre-se que já o acusador, ele ao sair do trono de intercessão, ele já não está acusando lá os filhos de Deus, ou aos filhos de Deus. E essa corte, ao estar como tribunal de juízo, o diabo então é tão bruto, tão torpe, que então ele vai e tenta acusar aos escolhidos de Deus neste tempo. Mas por quanto o sétimo selo foi um segredo e não foi aberto esse segredo antes, não foi aberto, ele vai ao trono errado, equivocado. E quando ele vai levar, me dá a evidência. E vai até lá, me dá a evidência. O trono que ele está levando as acusações agora é um trono de juízo. E como ele não sabe que esse trono também está como misericórdia para os escolhidos, e ele não sabe esse mistério, desse mistério, então não tem evidência que ele possa levar neste tempo final para acusar os filhos de Deus e julgá-los, o Senhor, julgá-los pelas coisas que eles fizeram, porque eles estão debaixo desses ministérios. Eu vou chegar aí. E eles, ao eles estarem cobertos sob debaixo desses ministérios de Moisés e Elias, o diabo não pode acusá-los para que recebam o juízo divino.
Portanto, agora eles podem ir entendendo cada vez mais e mais, vão entendendo quando ele dizia que se não viesse, iríamos passar pela grande tribulação. Entendem essa parte? Porque o trono do céu e no céu, o trono estava por mudar, por trocar, para mudar para um trono de juízo. Mudança. E se não se chega ou se chegasse a obter essa vitória nessas 7 etapas ou fases, esse anjo forte descer com título de propriedade e ao entregá-lo a esse homem, olha, se tivesse perdido toda a obra de redenção, se teria perdido. Era um desastre, uma catástrofe. É por isso que João chorava, por isso era que se não se tivesse achado um digno de tomar esse livro, tudo estaria perdido. Mas não podia se levantar se ele estava fazendo intercessão por você e por mim, ele não podia, tinha que permanecer lá. Agora vem, entrega o título e esse entrelaçamento se realizou, se fez em uns poucos meses, se realiza esse entrelace dispensacional, se fez. E agora então, o trono vem a ser ou se torna um trono de juízo, mas para os escolhidos é um trono de misericórdia. Aí está o formoso disso. E vem até o lugar santíssimo, chega no lugar santíssimo para ser cumprido no meio do povo, lugar santíssimo, onde essas asas, olhem, se já esses 2 querubins que estavam aí cobertos, ou seja, de ouro sólido, aqueles que estavam cobertos de ouro eram aqueles que foram feitos de madeira, forrados por ouro, mas estes 2 que estavam em cima do propiciatório, estes já tinham suas asas estendidas no propiciatório. Porque esses outros 2 também têm que cobrir o propiciatório com as suas asas? Aí é que entram as asas ou entram as asas aí, no trono de juízo. Tem umas asas protetoras para aqueles pertencentes ou que pertencem ao lugar santíssimo. E ele já vem fazer um pacto com o povo. O que Deus está fazendo neste tempo é tão grande, é tão grande que a forma de falar não pode expressar isso. O grandioso que Deus está fazendo e realizando no meio do povo. Não há palavras, não há vocábulos humanos. Mas olhem, entre todos os idiomas, é por isso que é um idioma que ele não conhecia. Um idioma desconhecido para ele. Deus escolheu o idioma espanhol porque era o único idioma que pode se aproximar da grandeza daquilo que Deus está fazendo. Nem o inglês, nem o francês, nem o português, nem nenhum outro idioma é o idioma que pode expressar na máxima expressão do ser humano o amor de Deus para com seu povo. E vejam, aí continua dizendo: haverá um ministério que mostrará grandes sinais. Vamos um pouquinho antes dessa oração. E faz sua obra de reclamação, obter o título, sua obra de reclamação. E aí na obra de reclamação é que ressuscitará os mortos crentes nele e aos que morreram, porque são seus, e reclama aqueles que estejam vivos para transformá-los e que sejam todos iguaizinhos a ele. Haverá um ministério que mostrará grandes sinais. Vamos ver qual é esse ministério, página 135. O outro é na página 136, diz a pergunta: a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim por diante, como na chuva da tarde. E essa chuva da tarde é para os 144 mil judeus, todos
todos os ministros terão isso? E apenas estamos esperando a vinda agora? Responde. Chuva da tarde, 144 mil judeus, não. Isso é quando, ou com Elias e Moisés, é aí onde os milagres têm vez ou lugar. Isso é o que vai chamar a atenção dos judeus quando eles o vejam vindo pela sua igreja, pela sua noiva. Algo começará, e aí é que tem ou acontece um entrelaçamento, onde diz o reverendo Lembrando, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão de volta aos judeus. E então o rapto acontecerá, de modo que tem um programa divino já estabelecido por Deus, que tem que se cumprir, e portanto você não pode fazer nada para alterar esse programa. Página 30 do livro das Eras diz: agora, quando o evangelho voltará para os judeus, quando for terminada a dispensação dos gentios, a dispensação da graça, quando se tiver terminado ou tenha terminado, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente eles pudessem dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia, esta grande coisa que vai acontecer, percorrerá ou irá até Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem ordenada, tal como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, também os gentios o levarão de volta para os judeus, e o rapto acontecerá. E um pouquinho mais adiante, já para terminar, finalizar. Sari, tu tem um lencinho aí de papel? Lembre-se que estamos em um entrelaçamento. Vai haver coisas que têm a ver com a dispensação da graça. O evangelho da graça, e vão haver coisas que têm a ver com o evangelho do reino e coisas do evangelho do reino que têm que ser realizadas ou feitas. Portanto, não se deve tropeçar ao ver como vai se entrelaçando essas coisas ou como vão se entrelaçando essas coisas. E tem um trabalho para ser feito ou realizado que antes não se podia fazer ou realizar. Para o entrelaçamento entre os judeus, vai ser simples o entrelaçamento entre os judeus. Tem que ser coisas que tenham a ver com o evangelho do reino e a obra e o trabalho do evangelho do reino. Portanto, quando sejam convidados para fazer certos trabalhos da obra de Deus e percebam, se deem conta que isso corresponde às coisas do evangelho do reino, compreendam que ajudam no programa para essa introdução do evangelho do reino com o evangelho da graça. A dispensação do reino com a dispensação da graça. Sem ficar comentando e sem ficar atacando aquilo que se está fazendo, porque aquilo que não se entende ou entende agora vai entender depois. E é melhor não rejeitar isso, ou não combater uma coisa e depois, quando veja que isso era o correto, o certo que se tinha de fazer, dizer: agora eu tenho que me arrepender de ter me levantado contra isso. Não entendia. Agora vejam, o que nós falamos por estes dias. O que é que a pessoa tem, o que é que a pessoa ganha, o que é que vale para ela, o que é que a pessoa vai receber, o que ela está fazendo para receber algo, alguma coisa, em troca de ficar falando mal, criticando, zombando. O que é que ela vai receber com isso? Olha, se é certo, se for certo o que eles estão fazendo e a pessoa que está falando contra isso esteja certa, veja, sabe o que é que ela vai receber? Ela sabe que vai receber juízo, porque todo aquele que combate o programa divino, o que vai receber é juízo. Ou seja, aqui tem que fazer como Gamaliel. Gamaliel, sejam inteligentes. Mas como é o diabo quem está operando, é tão bruto. O diabo é tão bruto que nem para combater ele sabe, ele serve. Se é de Deus, ninguém vai parar isso. Se não é de Deus, vai se desvanecendo. Assim que não vai ser que vocês se achem, se encontrem lutando, pelejando contra Deus. Porque a Deus ninguém vai deter Deus. Ninguém. O programa que Deus está realizando hoje, ninguém, mas ninguém mesmo vai detê-lo, vai pará-lo, porque é um programa que já ele determinou desde a fundação do mundo. E ele disse: eu vou pela minha igreja, eu vou pela minha noiva, e eu vou levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. E isso vai se cumprir neste tempo final. Da forma em que Deus já tem estabelecido. Te agrade ou não agrade as pessoas, gostem ou não gostem. Aos escolhidos, como essa palavra lhes encanta. A eles sim se agradam, gostam, como se move no meio dela. Vigie, diz o irmão Branham, apaixone-se por ele. Olha como ele se move, se mexe, vai se mexendo. A ressurreição aí vai se mexendo. Vejam, porque é a palavra, é o noivo.
Diz, buscando a sua noiva, tem um lugar onde o irmão Brana fala muito bonito a respeito disso, sobre isso, como cortejando, eu diz assim. Em Cantares também fala disso. Isso é o que Deus está fazendo com a sua noiva. Cantando para ela, amando ela, como? Cuidando. Como? Com a sua palavra é que ele faz essa obra, com a sua palavra. E continua dizendo aqui, segue, mas a responsabilidade não pode ser evadida por causa da ignorância, porque a ignorância, eu vou ler isso novamente, mas a responsabilidade não pode, a pessoa não pode escapar dela, porque a ignorância não impede a pessoa e nem absorve a pessoa da sua responsabilidade ou da responsabilidade. Não fica absolvida. A responsabilidade não absorve, não livra a pessoa da responsabilidade que ela tem. Não escapa. Vou ler essa oração de novo para que fique bem calejada, e depois não digam que no final não me falaram nada para mim. Olhem, isso tem que combater, isso que eu combati verdadeiramente era certo. É como acender uma luz vermelha. Vejam se tem um guarda aí que vai dar uma multa. Não, é que eu não vi. Isso não vai te livrar da multa, te absorver da multa. E quando tem um letreiro de excesso da velocidade, passa com mais velocidade, aí um guarda te para, vai dizer, não, eu não vi, eu não sei contar, cheguei até o quilômetro 55, eu não sei contar mais nada no velocímetro, 56, 57, 58, eu não sei contar isso. Isso não vai te absorver, te livrar. Pelo contrário, vai te multar de novo, porque fez cópia do exame, o passaram, lhe deram esses pontos, foram dados esses pontos no seu exame. Mas a responsabilidade que você que me escuta, você não pode se livrar dela, escapar dela, porque a ignorância nem o impede, nem o absorve da responsabilidade, não fica absorvido da responsabilidade, não te absorve da responsabilidade, não faz você escapar da responsabilidade. A responsabilidade que os seres humanos neste tempo final têm é ver o cumprimento da promessa que foi falada na Escritura, porque a única esperança para a humanidade é a segunda vinda do Senhor. Se para a humanidade tem essa responsabilidade, quanto mais para aqueles que estiveram ou ficaram do lado da mensagem. Não foi Judas Iscariotes não foi absolvido, mesmo que ele tenha se dado conta, percebeu que cometeu um grave erro. Ele não foi absorvido, não escapou, não se livrou. Também não serão livrados aqueles que se levantaram contra o programa divino neste tempo final. Não serão absorvidos. Foi para mim um privilégio grandioso, grande poder falar essas palavras neste momento e estar falando de toda essa obra que ele está realizando em cada escolhido de Deus, no coração, na alma de cada escolhido de Deus, que é a obra do noivo com a noiva. E o qual, isto é, portas adentro do irmão Brana. Tinha que ler aqui, mas vamos um parágrafozinho para não. Ele tem somente em Cristo e nisso a questão está resolvida. Sim, tudo que Cristo diz que se fará, Ele fará onde quer que vá o Cordeiro, eles estão com ele, aonde for. E depois vocês veem o seu aparecimento, a sua presença e o que Ele faz. Ele sempre está com o seu povo, junto com o seu povo, sua noiva. Ele está cortejando. Algum dia haverá uma ceia de bodas. Vejam, aí está isso de cortejar. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. O tema. Falamos de muitos ângulos e falamos de muitos ângulos e esta aqui é de Salmos, é do Salmo 17, 8. Guarda-me como a menina de teus olhos, esconde-me debaixo das sombras de suas asas. Da vista dos maus que me oprimem, dos meus inimigos que buscam a minha vida. Agora vejam como estamos protegidos aí no lugar santíssimo, sob debaixo das asas do Onipotente.
debaixo das asas de Moisés e Elias. Protegidos debaixo das asas de Moisés e Elias. Vem? Porque aí é onde está a segurança, aí é onde está o perdão, a misericórdia, a graça. Tudo se resume aí, nisso. Por quê? Porque é Ele. Porque é o ser que está aí. É Ele no povo, obrando, operando no povo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Aqui tocaram-se coisas aqui muito importantes, as quais vamos continuar vendo e buscar nos livros certas coisas aí. Revelação capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 e a parte 5, versículo 2, parte 2. Em tudo isso tem muitas coisas aí que se fala, ou que falam daquilo que Deus estaria fazendo nesse propiciatório que está impartindo misericórdia hoje para a sua igreja, para a sua noiva, enquanto nós estamos neste planeta Terra, nestes corpos. Porque a noiva, vejam, depois, no milênio, onde é que vão buscar misericórdia? É na noiva. É um mistério que já está aberto, está sendo aberto esse mistério, e é tão grande que é por isso que Ele o deixou guardadinho, Deus o deixou guardadinho, para que o inimigo não vá interromper tudo o que Deus está realizando, fazendo. Com um pouquinho que Judas Iscariote soube, olha a parte onde Jesus se escondia, ou ele iria orar, falar com eles. Ele sabia desse lugar e certas coisas que já tinham sido faladas, como se dizia: destruam este templo em 3 dias o levantarei, dizia assim. Ele disse, busquem essa parte onde ele diz que essas coisas eram as acusações. Eles estiveram em cultos como esses. Esse aqui não falou tal coisa, não falou tal coisa. Ele disse que iria destruir o templo. Não sabiam que estavam falando do seu templo, do seu corpo, e não do templo de lá, daquele templo. Agora vejam que eles eram conhecedores, conheciam a palavra, eram conhecedores da palavra, da mensagem. Por isso que o irmão Branham diz: estiveram em cultos como este ou igual a este. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Encarando é o quê? Recebendo. Encarar, enfrentando-se. Ou seja, se eles estavam recebendo esses juízos, eles estavam encarando, recebendo isso que esses profetas tinham profetizado. Agora diz que ouviam que vinha. Eles estavam fisicamente aí recebendo juízo divino, e dele eles tinham escutado. Esses que iriam se levantar contra o programa divino, eles tinham ouvido isso. E para onde eles correram? Diz para os governantes, diz o irmão William aí. Eles diziam para as pedras e para os montes, e ele dizia que governantes, reis, ou seja, o governo. E quem é o governo? Ora, o príncipe das trevas que estava reinando neles. Claro, eles vão para onde? Até seu pai que eles vão, porque vós erais filho do diabo. Agora vejam que não tinha oportunidade para eles, ou não houve oportunidade para eles. Em Lucas, qual é aqui? São João 2. Os dois têm que, esta aqui é São João. São João 2, a princípio do seu ministério, ele tinha pregado isto. Ele diz, respondeu e lhes disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Aí ele tinha falado isso na pregação, estava falando, vejam, ele pregou isso. E logo em seguida disseram, os judeus disseram, em 46 anos foi edificado este templo e tu em 3 dias o levantarás. Mas ele falava do templo do seu corpo, ou seja, ele pregou isso que iria acontecer, e ele falou isso numa mensagem, mas depois então, em
Em São Mateus 26, 60 diz: e os principais sacerdotes e anciões e todos o concílio procuravam falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. E não o acharam, encontraram, mesmo que muitas testemunhas falsas se apresentavam, testemunhas falsas, e diziam o que Jesus disse ou falou, e aparentemente, mas não estão dizendo algo que Jesus não tinha falado. Eles foram considerados testemunhas falsas, interpretaram a palavra mal interpretada. Todo aquele que interpreta mal a palavra é uma testemunha falsa. Mas finalmente chegaram duas testemunhas que disseram: este falou, posso derrubar o templo de Deus e em 3 dias reedificá-lo, reconstruí-lo. Vejam como, de que forma eles falaram algo, uma coisa que Jesus tinha pregado para acusar o Mestre, para acusar o Senhor. A própria mensagem que Jesus pregou, a usaram para combater a promessa dessa Escritura. Mas, vejam, não pode, e aí teria que buscar já outro tema, quando falava pelo dedo de Beuzebu, expulsava os demônios, e ele respondeu que não se podia ter um reino dividido, mas também diz que expulsar a si mesmo para fora. Vamos ver essa Escritura, ou seja, como a própria palavra vai condenar a palavra, vê? Não pode. São Lucas 11. Outros, para tentá-lo, pediam sinais do céu, mas ele, conhecendo os pensamentos dele, lhes falou: todo reino dividido contra si mesmo é assolado. Fica assolado, e uma casa dividida contra si mesma cai. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como permanecerá o seu reino? Já que dizeis que eu, pelo dedo de Beuzebu, expulso fora os demônios, se eu expulsar fora os demônios pelo dedo de Beuzebu, e vossos filhos, por quem os expulsam, portanto, eles serão vossos juízos. Mas se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, certamente o reino de Deus chegou para vós. E lembre-se que no nome do Senhor é derrubado. Essas barreiras denominacionais é derrubado. Diz lá, o irmão Brana diz que nesse sonho ele falou, e esse é o quinto Elias falando, nesse sonho que teve quem foi que teve esse sonho dos barrotes, as barras de ferro, mas que ele falou da irmã, se referindo à irmã da igreja. E ele, numa parte, diz aí, e ele falou algo, disse algo muito, muito importante, do qual, e disso ele não falou o nome de quem e no qual isso, e nesse ou nele se estaria cumprindo, porque pela palavra falada esses barrotes ou barras de ferro vão ser derrubadas. Porque ele disse: rende-te, Satanás. Diz, como é que fala? Encontre casa do inferno. E pensei, como é que eu poderei livrá-los, libertá-los? Eu não tenho força nos meus braços para quebrar essas barras, esses barrotes, nesta versão. Barrotes de ferro, esses barrotes ou barras de ferro. Que poder maior ou existe do que a palavra? Pode ser um fraquinho todo encriquilhado, fraquinho, mas se ele colocar bem a palavra, ai. Diz, eu não ficaria de frente para um que tem essa fé de rapto, confrontando. Isso é possível. O que fale esse escolhido, é possível isso que ele fale. Eu não sei porque todos olharam para Dom William. Dom William é pequenininho, Dom William é bem fraquinho, ele, magrinho, mas não é que eu te
te dê como exemplo. Mas pode ser uma criança pequenininha, pode ser uma moça bem fraquinha, um rapaz, uma moça que não tenha força para levantar o peso, uma coisa pesada, mas se tem a palavra na sua alma, no seu coração, e a coloca bem colocada direito, não há quem faça frente a ela. Tudo que é falar essa palavra, essa pessoa falar essa palavra conforme a perfeita vontade de Deus e baseado nas promessas de Deus, se cumprirá o que essa pessoa falar, não importa o que seja. Porque eles saberão como colocá-la bem, colocar bem colocada. E pensei, como eu poderia livrá-los? Eu não tenho suficiente força nos meus braços para quebrar essas barras. Assim que, casa do inferno, rende-te no nome de Jesus Cristo. Existe um nome, tem um nome para invocar, ou se invocar, e serão libertados, tanto a noiva, vejam, desse corpo terreno, corruptível e temporário, serão libertados dessa casa onde estão e serão transformados. E também vejam, isso abrange na parte que lhe corresponde ou cabe ao mundo denominacional. Também serão libertados dessa confusão que eles têm. E também vejam o povo hebreu. Tudo isso será para a bênção desses grupos. E para o mundo, condenação para o mundo. Aí está a terceira etapa sendo manifestada. Bom, já se nós continuamos, teríamos já que entrar a um homem com fé de rápido em ação. E já isso nós estaremos vendo isso brevemente, porque tudo isso foi o que foi visto pelo reverendo William Branham nessa parte culminante ou final de conclusão, que o irmão William algumas vezes diz que pode ser pela metade, no princípio pode ser pela metade, já pode ser no final dessa manifestação, mas tem que haver um entrelaçamento, assim que ele disse que vamos deixar isso quietinho, ele deixa essa janela aberta para que ele diga, isso aí não aconteceu nada, e na metade, isso aí não aconteceu nada. Mas ainda não aconteceu nada na metade nem no início, ou seja, essa janela fica aberta para que quando Deus for cumprindo tudo, bem melhor os escolhidos caminhem pela fé e por fé, crendo nessa promessa e sendo preparados para receber as bênçãos contidas na terceira etapa. Continuemos nos preparando, protegidos, debaixo da sombra ou da cobertura das asas. Protegidos, como é que foi? Protegidos debaixo das asas de Moisés e Elias. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e tem sido uma grande bênção, um grande privilégio poder falar estas palavras com este tema, o qual eu sei que será de grande bênção para toda a igreja noiva do Senhor. Mais palavra se vai fazendo carne, mais palavra vai se fazendo carne por onde quer que esteja, a palavra está velada, está revelada e velada, e está sendo também manifestada nos escolhidos de Deus. E vejam que algo que a noiva precise neste tempo, como é uma obra tão rápida. Antes havia um monte de vídeos, cassetes, um monte de fitas enorme. Eu gravava aqui na original, na câmera, e passava por um cabo para um monte dessas aqui, ia dava pastor para o pastor, para outro pastor, essas fitas, pegava a passagem, ia para o país, tirava cópias, era distribuída, já vai um par de semanas, já foram, porque isso leva tempo. Depois colocava um play na igreja ou levavam em cassete para a sua congregação, e lá escutava uma mensagem que talvez muitos chegavam até em um mês de intervalo. Quando essa mensagem foi pregada? Faz um mês, foi na trajetória anterior, no giro anterior. E para escutar todas, nós mesmos aqui em Porto Rico, e nós tínhamos só a sexta-feira e o domingo, ele pregava a semana toda, durante toda a semana, a gente não conseguia escutar todas. Bem melhor tinha que estar pedindo as fitas na sua gira, na sua trajetória. Agora é uma obra tão rápida que nós saímos daqui em menos de 10 minutos. Sobe-se essas palavras, chega nas mãos de cada escolhido de Deus, eles as escutam e já todos já têm
a palavra neles. Amém, 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 amém. Até mesmo aqueles incrédulos também as têm, até mesmo os incrédulos, porque olhem, eles são muito curiosos para escutar, são rápidos para escutar, como é para todos os grupos. Isso carcome por dentro, o que é que se falou, eles escutam, isso fica carcomendo neles, isso para que essa palavra também faça neles aquilo para o qual eles também são predestinados. E eles são diligentes, com pressa para fazer esse trabalho, porque o diabo nisso ele é bom, ele é esperto nisso. Mas vejam vocês que para a noiva, para os escolhidos, recebemos essa palavra, se faz carne, nós nos regozijamos e já em um minuto o irmão já dizendo, irmão, estou esperando já para ver se soa um áudio, mas eu acabo de te enviar, me dá um tempo, me dá um break. Mas é assim, o escolhido de Deus é assim, porque ele já deseja ir embora desta terra, já queremos sair destes problemas, dessas situações terrenas, para já irmos para celebrar a ceia das bodas do Cordeiro e depois, pelo milênio e por toda a eternidade. Claro que nós queremos continuar escutando de Ti, Senhor. Claro, porque se é isso é o que nos dá a fé de rápido, pois nós queremos continuar escutando. Queremos continuar Te ouvindo, Senhor. Continua fluindo, Pai, a Tua palavra para Teu povo, que é o que eles precisam. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas ocultas que até mesmo tu não conheces, o sétimo selo sendo revelado. Jeremias 31, 33. Essa escritura chegou aí, tchum, rapidinho. Jeremias, clama a mim. 33, 3. Clama a mim e eu te responderei, te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Como? Clamando ao Senhor. E Ele nos escutou, o povo tem clamado, clamou, e Deus escutou, está respondendo. Que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.